Hoje eu quero falar com você sobre o tema da mensagem, a casa de Zadok, no chamado à fidelidade. E eu peço que se abra a sua palavra lá em Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 44, perdão. Meu irmão, obrigado, varão. Deus te abençoe. Ezequiel capítulo 44. Ezequiel capítulo 44. Quero ler com você a partir do verso 5, Ezequiel, capítulo 44. Deus é bom. Amém? O tempo todo. E a gente vai aprender aqui um pouco hoje que existem circunstâncias, existem situações que acaba que nós passamos, né? Como povo de Deus, passamos às vezes como família, passamos como igreja, e a gente tem que entender que o fato de ser igreja, eles não nos coloca num posto, entendeu? O fato de você ser igreja não te coloca numa posição que você deva se preocupar por ser igreja. É como se fosse assim, muitos irmãos hoje, infelizmente, têm um entendimento muito equivocado do que a Escritura diz, e pelo fato de você ser um homem ou uma mulher convertido a Cristo, você entende que você tem uma posição, você ocupa uma posição, e essa posição te coloca numa posição melhor do que as outras pessoas. Você entendeu? Que posição que eu estou dizendo? Nós somos gratos a Cristo por sua infinita graça. Por isso nós passamos a ter acesso ao Pai. Mas isso não te faz melhor do que ninguém. Entenda isso. Então, hoje você é um homem convertido a Cristo, glória a Deus, você experimenta de um Pai que é bondoso. Eu tenho certeza que você está experimentando muitas bênçãos. Mas se você hoje, por exemplo, trabalha de alguma forma dentro desse ministério, glória a Deus por isso, você é uma bênção, você é uma ferramenta, você é usado por Deus, mas isso não te bota numa posição que você possa achar que você é melhor do que alguém. Entende isso? E a gente vai ver que nós vamos ler agora nesse texto, a gente vai falar sobre a descendência de um homem chamado Zadok. Um homem que permaneceu fiel enquanto todos caíram. E quando fala sobre a casa de Zadok, a gente não fala exatamente sobre a fidelidade de um homem, mas a gente fala de um homem que realmente foi diferente. Diferente a ponto tal que ele ensinou às gerações futuras a permanecer nessa fidelidade. Amém? Vamos lá, Ezequiel capítulo 44, versículo 5. A palavra de Deus diz assim, O Senhor me disse, filho do homem, isso é Ezequiel, tá? O Senhor me disse, filho do homem, preste atenção, olhe e ouça atentamente tudo o que eu disser acerca de todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Diga ao rebelde povo de Israel que assim diz o soberano Senhor: já bastam todas as suas práticas detestáveis ao povo de Israel. Além de todas as suas outras práticas detestáveis, vocês trouxeram estrangeiros, incircuncisos no coração e na carne, para dentro do meu santuário, profanando o meu templo, enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue. E assim, vocês romperam a minha aliança. Em vez de cumprirem o seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outros do meu santuário em seu lugar. Assim diz o soberano Senhor: nenhum estrangeiro incircunciso no coração e na carne entrará no meu santuário, tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas, que tanto distanciaram de mim quando Israel se desviou, e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências da sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário. Aí, olha, presta atenção o que diz esse verso 11. Poderão servir no meu santuário como encarregado. Quem poderão servir no santuário como encarregados? Quem poderão servir no santuário como encarregados? Os levitas, aqueles que se desviaram. Poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo e também farão serviço nele. Poderão matar os animais nos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo e apresentar-se diante do povo e servir-lhe. Mas, porque serviram ao povo de Israel na presença dos seus ídolos,
e o fizeram cair em pecado, jurei com a mão levantada que eles sofrerão as consequências da sua iniquidade, declara o soberano Senhor. Não se aproximarão para me servir como sacerdote. Vocês entenderam? Eles servirão diante do povo, mas não se aproximarão de mim para servir como sacerdote. Nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Suportarão a desgraça das suas práticas detestáveis. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Aí vem o verso 15. Aí vem os homens e mulheres que não se dobram, mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifício de gordura e de sangue, declara o soberano Senhor. Só eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Vamos para aí. Amém. Nossa. A partir de Arão, Deus estabelece uma descendência chamada levita. São descendentes são descendentes de Levi, e por conta disso Deus estabelece uma herança de sacerdote, uma descendência de sacerdote. Só que, como nós conseguimos ver aqui em Ezequiel, durante a caminhada do povo de Israel, esses sacerdotes se desviaram. Só para vocês terem uma ideia, nessa época, muitos homens que tinham muitas posses e acabavam tendo outros deuses, eles contratavam esses descendentes sacerdotes para oferecer holocaustos, para oferecer sacrifícios aos seus ídolos. Entendeu? Então é por isso que você consegue ver o quanto que Deus está irado, e a palavra mais correta é essa, o quanto que Deus está irado contra os levitas. Entendeu? Porque eles literalmente acabaram se prostituindo com outros povos. Literalmente eles acabaram oferecendo sacrifícios diante de outros deuses. E por conta disso, o Senhor estabelece uma sentença. Ele diz que eles vão colher dessa desgraça que eles fizeram. A Bíblia deixa de uma forma muito, muito clara de que eles são detestáveis diante do olho do Senhor. E a lição que fica aqui é porque existia ainda o trabalho dentro do templo. E Deus fala assim, olha, mas eu estabeleci, existe a figura dos levitas. Pelo fato de eles terem se prostituído, eles não deixaram de ser levitas. Entendeu? E qualquer semelhança não é mera coincidência com a igreja de hoje. Ele fala assim, eles continuarão, eles podem fazer o trabalho no templo. Se for para eles limparem, eles vão ficar na porta selecionando quem entra e quem sai. Beleza. Eles vão matar os animais, podem matar os animais. Eles podem falar diante do povo, mas não chegarão diante de mim. Você entendeu o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, esses que se corromperam, eles vão continuar fazendo trabalho. Esses que se corromperam não tem nem problema nenhum se ele limpar o chão da igreja. Esses que se corromperam não tem problema nenhum se ele continuar servindo na igreja, limpando, de repente, não tem problema nenhum de repente esse que se corrompeu, se ele continuar ensinando a palavra, não tem problema nenhum. Problema nenhum se ele continuar ensinando a palavra. Mas ele diz, não fará intercessão diante de mim. É por isso que hoje, enquanto eu estava ali, eu já conhecia a palavra, mas enquanto estava na adoração, o Senhor ministrou meu coração, e é por isso que hoje, muitas vezes, a gente ainda se escandaliza com alguns eventos ocorridos dentro das igrejas. Não, o pastor caiu porque adulterou. Todo mundo, meu Deus, mas como pôde? Entendeu? É porque as pessoas estão muito mais preocupadas com ocupar cargo do que ter a presença. Entende isso? Ah, mas poxa, o meu líder, nossa, como ele foi ofensivo. Aquilo ali nada mais é do que o líder no momento de crise. Você entendeu? Ou seja, a gente acaba se escandalizando em determinadas situações quando a pessoa muitas vezes mostra que ela realmente é. Ah, não, mas a pessoa não pode errar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas existe algo entre se corromper e de repente você tem um deslize. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando ele olha para esses levitas estavam em cenário de corrupção. Eles literalmente escolheram se dobrar ao que a sociedade exigia. Oferecer sacrifício a outros deuses, se permitir ser pagos para determinadas ofertas. E qualquer semelhança não é mera coincidência com os dias de hoje. De repente, homens e mulheres que se levantam, que são muito usados por Deus, mas só pregam no lugar se forem remunerados.
Entendeu? Não, eu vou, aí, não, tem que pagar hotel, tem que não sei o que, tá? Eu entendo tudo isso e faz parte. Eu acho que você vai levar alguém, vamos chamar alguém para pregar lá de São Paulo para cá, de repente a pessoa não tem onde estar. Se ela quer ter um momento assim de comunhão com Deus, eu acho honesto você chegar para a pessoa e pagar um hotel para ela. Porque você leva para sua casa, se é uma pessoa que você vê que é muito usada por Deus, você vai querer fazer pergunta, sim ou não? Aí você vai falar, não, bora tomar um café. Não, agora bora almoçar. Não, bora. E a pessoa, em que momento que ela vai buscar o Senhor para trazer aquela mensagem daquela noite? Você entendeu? Então, sobre esse aspecto, eu acho honesto, sim. Uma pessoa se trazer alguém, colocar num hotel e falar assim, irmão, toma à disposição, eu vou te colocar num hotel, mas se você quiser, minha casa está à disposição. Você entendeu? É porque você não entende. Não, falou lá que, não, pagou passagem de alguém, pagou hotel, minha mãe é do cão, tá errado. Não tem nada a ver com isso. Tá? Mas o que não pode a pessoa ter no coração é o seguinte: eu só vou se me pagarem. Você entendeu essa contraproposta? Eu só vou se eu receber. E onde é que está o sustento de Deus? Ela tem que ter confiança no Senhor para que isso aconteça. Amém? Então, só que diante de toda essa corrupção que o povo de Israel experimentou, a Bíblia fala sobre um homem chamado Zadok. E esse homem, a Bíblia fala que esse homem ele não se corrompeu, ele continuou seguindo os preceitos de Deus. E as gerações futuras também. Para que você saiba, esse Zadok, ele foi um sacerdote que ministrou na época do rei Davi. Quando Davi viveu todas aquelas crises de fugir do filho, que queria matá-lo, o Zadok estava junto. Você entendeu? Então é um homem realmente que não se prostrou. E fica o recado para nós como igreja nos tempos de hoje, onde todo o meio que nós convivemos, ele acaba nos induzindo para esse tipo de prostituição. Então que nesse tempo a gente não se dobre, que a gente permaneça firme, assim como a desse de Zadok, para que a gente viva as mesmas bênçãos que esses homens viveram. Eu quero pensar com você alguns pontos dessa palavra, e o primeiro deles é que a casa de Zadok permaneceu fiel mesmo quando os outros se desviaram. Olha que a Bíblia deixa de uma forma muito clara dizendo que enquanto outros homens, eles não só se corromperam, né? Você vai ver, quando você lê esse texto que nós lemos, você vai perceber que alguns se corromperam e outros, mesmo tendo a obrigação de determinados trabalhos no templo, eles acabaram terceirizando. Você conseguiu perceber? Eles dizem assim, não, vocês colocaram incircuncisos para fazer trabalho dentro do meu santuário. Ou seja, não significa dizer que determinadas pessoas apenas se corromperam com o mundo lá fora. Eles acabaram terceirizando a responsabilidade. E qualquer semelhança não é mera coincidência com o dia de hoje. Muitos de nós acabamos terceirizando a nossa responsabilidade. Vou dar 2 exemplos para você aqui. Vou tratar de colégio de filho. Você está em casa e chega a mensagem dizendo que seu filho tocou terror no colégio. Não, ele fez isso, aquilo e tal. O seu santinho, né? Aquele que, nossa, o tchutchuco de casa, ou a tchutchuca de casa, tocou o terror no colégio. O que é que vem no seu coração? Será que você vem assim e vai falar, rapaz, não, vou corrigir a criança, a professora está dizendo que fez alguma coisa errada, eu vou corrigir a criança. Ou você é aquele que fala, não, meu irmão, falando mal do meu filho? Como assim? Porque o sistema do mundo é esse hoje. Né? Ao invés da gente corrigir em casa, a gente entende que o professor lá no colégio tem que suportar e ajudar a todo custo a você educar seu filho. A gente terceiriza a responsabilidade. A gente recebe o recadinho em casa e vai lá com a diretora para falar e pedir a demissão da professora, porque falou mal da minha criança. Entendeu? Esse é o comportamento do mundo. É de quem terceiriza a responsabilidade. Eu vou fazer um discipulado. Vou para o discipulado. Terça-feira, 17 horas. 5 horas da tarde. Está marcado? Terça-feira, 17 horas. Aí não teve discipulado. O líder lá, sei lá quem que tinha, o pastor, não foram para o discipulado. Aí essa semana foi horrível em casa. Porque não teve discipulado. Deu errado, meu irmão. Briga, desentendimento. A gente não conseguiu se entender. De quem é a culpa? Olha aí. Fala a Deus. Ô glória. Do pastor. Ele deveria ter vindo aqui na terça-feira, 17 horas, furou comigo. Minha casa virou terror aqui. O líder. A culpa é do líder. Sabe por quê? Porque o líder não importa, cara. Ele tinha que estar aqui. Ele firmou comigo 17 horas. Como assim? Deu errado. Deu errado. Ele não veio e por isso que as coisas aconteceram. Sabe o que acontece? A gente está terceirizando responsabilidade. É muito mais difícil a gente mudar
mudar para que a gente faça aquilo que agrada a Deus, do que de repente a gente colocar nas mãos de outras pessoas que possam fazer por nós. Você entendeu? Tempo. Opa, meu Deus do céu, hoje vai ser difícil, viu? Se a gente na cadeira, se caso de despressurização, máscaras cairão, mesmo esquema do avião. Tempo de devocional. Tempo de devocional. Nossa, mas eu fui ao culto hoje, eu fui para a célula. Eu não sei, o líder não... A palavra não... Não sei, eu acho que ele não está orando. Entendeu? Quando ele falou assim, eu não senti que... Eu acho que ele não está orando. Aí porque ele não está orando, sabe o que aconteceu? Você não foi ministrado pela palavra de Deus. Por quê? Porque o líder não está orando. Aí eu vou passar para lá de lá agora. E como está o seu tempo devocional? Hã? Você procurou ver a palavra, ou ver o vídeo da palavra que fica sempre gravado, ou procurou ver na Bíblia, ou procurou meditar sobre o que a palavra de Deus diz? Mas sabe o que aconteceu? Você não foi ministrado. De quem é a culpa? Do líder da célula que não está orando. Sim ou não? Eu gosto, mas nossa, Deus sabe que eu gosto quando eu encontro um sincero, meu. A culpa é do líder. Sabe por quê? Porque você está terceirizando a responsabilidade. Sabe o que está acontecendo lá no frigir dos ovos? Você não está sendo fiel. Você não está sendo fiel assim. Esses comportamentos são comportamentos daqueles que, assim como o povo de Israel se desviou, são exatamente os mesmos comportamentos. Você não está assumindo o seu papel daquilo que você deve fazer. E acaba que você está tendo uma série de problemas. Então a casa de Zadok, ela permaneceu fiel enquanto outros se desviaram. A sua casa, ela vai permanecer fiel porque você não vai se desviar. Você vai ser daquele que quando o seu professor mandar um recadinho dizendo que seu filho tocou o terror no colégio, você vai falar assim, poxa vida, o que será que eu estou fazendo a ponto dessa criança não ser essa criança na minha casa e está sendo essa criança no colégio? Eu vou lá para saber o que foi que ele fez. Você vai lá e toma conhecimento e vamos lá, de repente pode ser verdade, pode não ser, né? Ainda tem que dar essa dúvida aí. Mas você vai entender o que realmente está acontecendo para que você possa ensiná-lo. Como ele deve ser uma criança do Senhor em casa e fora de casa. E você vai conversar com o professor, sabe por quê? Aquela alma pode estar sedenta pelo Jesus. De repente, Deus tem tantos planos que é a oportunidade que você tem que se deparar com alguém que não tem a Cristo e apresentar Jesus para essa pessoa. Aí louvado seja Deus, você tem uma pedrinha na sua coroa, uma pessoa conheceu o Senhor. Sabe por quê? Porque começou num problema. Você entendeu quem você é. Terceirizar a responsabilidade. Uma vez eu escutei uma história de uma pessoa que tinha ido a uma casa. Chegou lá, a pessoa tinha se endemoniado. Entendeu? A pessoa lá endemoniou. Aí a pessoa, contando a história, falou assim, rapaz, mas aquele demônio deu tanta sorte. Mas ele deu tanta sorte. Se eu tivesse um óleo ungido, colhi assim, quase desmaio. Terceirizou a responsabilidade. Ou então, a pessoa ela vai para determinado lugar. Uma vez uma pessoa foi para um lugar e foi uma senhora na célula, começou a tocar o terror na célula, fazendo um monte de perguntas e criticando, literalmente atrapalhando a Bíblia, a célula. Aí eu era supervisor de célula nessa época, a senhora lá era uma testemunha de Jeová, né? E estava tocando terror na célula. Falei, rapaz, eu vou lá. Quando é que é? Quarta-feira eu vou lá, pode deixar que eu vou lá. Mas manda convidar, mas avisa para quem está convidando, dizer assim, rapaz, o supervisor está vindo aí, não te mete. Como dizer assim, tu conhece a Beth? Não, então não te mete, deixa que ele sabe o que vai fazer. Porque quem estava lá entendeu que precisava de alguém que ele entendeu que fosse superior para poder confrontar aquela pessoa que está lá. E não tem nada a ver com nós, tem a ver com Jesus. Você entendeu o que eu estou dizendo? A gente olha e pensa assim, ó, meu Deus, eu estou tendo um problemão em casa, eu vou chamar o pastor e a pastora para orar. Tá certo ou tá errado isso? Tá certo, é oração. Mas o que não pode é você não orar, entendeu? E esperar que você vá chamar pessoas para orar pela sua casa, ou por você, ou por seus problemas. Você entendeu? Você entendeu o que eu estou dizendo? Daqui é o alarme ali, ó. Deu 10 horas. Você entendeu o que eu estou dizendo? Presta atenção aqui, ó. Não deixa o alarme quieto. O que você não pode é terceirizar a responsabilidade.
Entendeu? O que não pode é você achar que alguém tem mais Deus do que você, e por conta disso, se a pessoa vier, tudo vai mudar, porque a oração dela... Isso é uma visão totalmente errada de quem nós somos como igreja. Totalmente errada. A gente não pode estar terceirizando responsabilidade. Nós temos que ser como a casa de Zadok, fiéis. E essa fidelidade vai nos levar a uma proximidade com Deus. E assim como Deus vai literalmente rejeitar aqueles que não forem fiéis, da mesma forma Ele vai se aproximar daqueles que têm fidelidade com Ele. Então, quando você entende a necessidade dessa vida devocional, que eu falei agora há pouco, quando você entende de repente não vir para uma reunião nossa como essa, como igreja, e de repente você saiu daqui e fala, poxa, mas o louvor hoje, não, o clima, a luz, ou não sei o que, você coloca um monte de situações, significa dizer que você está estrategicamente posicionado da forma errada. Na estratégia celestial, naquilo que Deus deixou como orientação na palavra de Deus, você está ocupando a posição errada. Você está longe da presença. Eu recebi um vídeo, eu não compartilho faz tempo isso, faz uns meses aí para trás. Eu recebi um vídeo de uma igreja que está adorando debaixo d'água. Quem já viu isso? O cara com a água do joelho para a cintura, assim, acho que é na África lá. Alguém já viu isso? É um barranco, já viram? O pessoal está adorando. Meu irmão, a música é o pessoal cantando, porque não dá para o cara colocar o violão aqui, a bateria não, tá todo mundo cantando, adorando mesmo, só com a boca. Entendeu? Todo mundo adorando e tendo culto, e aparentemente uma bênção, e a igreja pilhada de gente, e todo mundo embaixo d'água e adorando. E às vezes a gente não vem para o culto porque choveu. De carro. Entendeu? Ainda tem um varão que dá umas ensaiadas aqui de pegar a sombrinha, de pegar você no seu carro para você não se molhar. E o pessoal lá está adorando debaixo d'água. Entendeu que a gente está estrategicamente posicionado da forma errada? Você consegue perceber? Você consegue perceber que a gente está, muitas vezes, se comporta muito parecido com esse povo que Deus rechaçou aqui, ó? Porque a gente não entendeu o que é a presença, a gente não entendeu a importância da presença. Porque hoje é domingo, a igreja vai adorar, e, poxa, mas eu... Junho de 2026, quantos cultos tiveram? São 4 semanas, 6 vezes 4, 24, mais ou menos 24 reuniões, vou colocar assim. Das 24, se eu fui 23, se eu falta uma, não tem problema. Fechou? Se eu falta uma, eu vou faltar só uma reunião dessa, não tem problema. Você entendeu? Você não entendeu ainda o reino, você não entendeu a intimidade. Você não entendeu, sabe por quê? Porque os sacerdotes aqui que nós vamos lendo, a tribo de Levi, os levitas, eles terceirizaram essa responsabilidade para outras pessoas. Se você não vier, vai ter culto? Vai ter culto. Se você não vier, vai ter igreja. Se você não vier, vai ter louvor. Se você não vier, vai ter adoração, vai ter palavra. Vai. Mas só quem não vai receber é? Então é necessário despertar na igreja para entender a necessidade da presença de Deus. Está na presença. A casa de Zadok entendeu a necessidade da presença, por isso eles permaneceram em fidelidade. Os outros levitas que terceirizavam essa responsabilidade, eles não entenderam, eles só estavam preocupados com a posição. Você entendeu? Então a casa de Zadok permaneceu fiel. E a verdadeira fidelidade não é provada quando tudo está bem, mas quando há pressão para abandonar princípios. Porque, poxa, está tudo bem em casa, financeiramente está tudo legal, está todo mundo com saúde, né? Tá um clima bom para a gente, não tem chuva. Sei lá, eu posso colocar um monte de coisa aqui para você. Aí você vem para o culto e adora, e louvado seja Deus por isso, que bênção, que Deus é bom. Só que isso não demonstra a sua fidelidade. A fidelidade vai ser demonstrada num período de crise. A fidelidade com Deus mostra quando você faz de repente uma viagem, você fala assim, não, cara, eu vou colocar para sábado para eu voltar, porque domingo tem um culto, eu quero estar lá na presença. Isso é fidelidade. Não, eu vou voltar antes. Não, mas eu tenho uma responsabilidade hoje. Não, mas amanhã, quando der 7 horas da manhã, 7h30, porque eu tenho responsabilidade. Não, porque a célula tem determinado... Não, mas entendi, eu vou tentar adequar aqui. Não, mas não deu. Eu vou procurar mudar aqui, porque eu tenho responsabilidade com o reino. Entendeu? Porque eu entendo a fidelidade, a necessidade de estar na presença. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então isso vai fazer com que, assim como a casa de Zadok, a sua casa seja uma casa vista por ser uma casa de fidelidade com o reino. E Deus vai se aproximar de você, Ele nunca vai te rejeitar. E você vai perseverar, porque Deus é contigo. É isso que faz a diferença.
O grande problema, ele tá porque muitos de nós, nesse tempo agora, nós nos afastamos de Deus por conta das pressões. Nós queremos viver com Deus do nosso jeito, quando na verdade Deus já deixou o jeito dele e nós devemos seguir para poder viver com ele. São coisas distintas. Olha, Mateus capítulo 4, verso 23, eu acho que é isso. João. A Bíblia diz assim, que Deus procura adoradores que adorem em espírito e verdade. Entendeu? Para Deus procurar, é porque não deve ter muito. Existe uma essência que todos nós carregamos. A sua essência você carrega. A sua essência. E essa essência que você carrega, ela é sondada por Deus. Ele vê mais o íntimo da sua intenção. Essa essência, ela é sondada. Ela é sondada por Deus. Isso há de despertar em você responsabilidade com o reino e com a eternidade. Porque não dá para você estar com Deus de qualquer jeito. Ele não vai aceitar isso. Esses homens que nós estamos vendo aqui, esses levitas, eles fazem parte da descendência que foi eleita por Deus para que fizesse os trabalhos diante dele, para que ofertasse os sacrifícios diante dele. E chega esse momento, eles dizem: olha, vocês quebraram a aliança, por conta disso eu os rejeito. Vocês podem continuar fazendo os trabalhos, sem problema, mas não vão ter mais a minha presença, não vão interceder diante de mim. É por isso que a Bíblia diz assim, que muitas pessoas no grande dia chegarão diante de Jesus e dirão: Senhor, fizemos milagre em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E Jesus dirá: afasta-me de mim, porque eu não os conheço. É exatamente, se enquadra perfeitamente nessa palavra. A casa de Zadok, a casa de fidelidade. O desejo do coração do Senhor é que você hoje nesse lugar se arrependa se você não está tendo a postura correta. E que você volte para a presença com o coração sincero, uma busca sincera de quem Deus realmente é. E Deus vai se apresentar para você e você vai viver bênçãos sem medida, em nome de Jesus. Então não se afaste de tendências. Se afaste das tendências, se afaste das opiniões, para que você possa viver o melhor de Deus. Vou dar um exemplo para você. Ganhei uma passagem para Cancún. Eu não vou porque eu sempre estou lá, então não... Vocês sabem. Estou sempre no Cancuriri. Lá no Ariri, né? O Cancún do Ariri. Mas aí é passagem, eu vou sozinho. Entendeu? Aí a minha senhora não vai. Entendeu? Cancún, eu sou muito afim de conhecer Cancún, né? Já vi muita foto, é muito bonito. A minha senhora não ia. Eu fui lá e falei: não, cara, é com acompanhante, não é. Fui conversar com o meu chefe, falei pra ele, chefe, e agradeço. Eu falei: meu irmão, peraí, não tô entender, é Cancún. Eu falei: entendi, chefe, Cancún. Cara, mas tu tem certeza? Porque assim, não quer um tempo pra pensar, não quer conversar em casa? Eu falei: não, chefe, tô lhe falando certeza, pode dar-lhe. Não, porque se tu não for, eu vou, né? Se tu não for, eu vou. Eu falei: chefe, pô, viagem, pode ir lá. Entendeu? Não acho interessante eu ir pra um lugar. É muita praia lá, né? Cancún. Acho que é muita praia, né? Ou é Mangal? Tu conhece, né, Liz? Tu conhece. Vocês conhecem. O pessoal da fila ali que eu sei que conhece, né? Não cabe pra mim, cara. Não cabe pra mim a viagem só. Uma coisa é eu vou viajar a trabalho. Já fui muitas vezes para outros estados, pedindo mais uma viagem de o que vai ter lá, e praia, todo mundo, roupa de banho e tal. Não cabe pra mim. Pra mim. Eu digo que não, porque eu tenho muito medo desse aspecto eu estar afastando a presença do meu Deus, entendeu? Eu firmar uma aliança com a minha mulher e dizer que até a morte separe pra gente estar junto, e quando chegar nesse momento eu falei: olha, até a morte separe, mas peraí, nenhum de nós vai morrer, eu vou lá e volto, daqui a pouco estamos juntos, entendeu? Se fosse um prêmio pra nós dois, a gente estaria lá. Então, mas só pra mim eu olhei e falei assim: não, cara, não cabe. Temor de desagradar a Deus. Então, que a gente entre num cenário e entender que Deus é tão presente, tão bom conosco, que nós temos temor de desagradá-lo. Eu não estou nem dizendo que é errado. Você entendeu que eu falei assim: ei, você não pode ir porque... Você entendeu isso? Mas eu tenho temor de desagradar o Senhor. Eu escolhi não ir. Amém? O outro ponto, então nós vimos aí que a casa permaneceu fiel quando os outros se desviaram, né? Mas
Um outro ponto é que a casa de Zadok escolheu a presença acima da posição. Olha o que Deus fala no verso 11. Aquilo que eu já tinha dito, né? Ele diz: vocês poderão servir no meu santuário. Ele está falando com os levitas em termos gerais, como encarregados das portas do templo, e também farão serviço nele. Poderão matar animais, holocaustos, enfim. Aí vem o verso 13. Mas não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Olha, o maior privilégio, Zadok entendeu que o maior privilégio não era o cargo, não era a função do sacerdote, o maior privilégio era a presença. Será que nós temos esse entendimento hoje? De poder olhar e falar assim, olha, a maior recompensa que eu tenho não é aquilo que Deus me dá. Né? Eu tenho uma família que é uma bênção, glória a Deus. Porque eu tenho a casa, eu tenho não sei o que, tal, glória a Deus, Deus é bom, Deus é fiel. Mas será que a gente consegue ter esse entendimento de falar assim, olha Deus, eu me aproximo do Senhor, sabe por quê? Porque eu não quero que o Senhor só me dê as coisas, não é que eu não quero que me dê. Quem aqui se aproxima de Deus e não quer nada de Deus? Levanta a mão aí. Não quer nada, tipo assim, eu não quero nada de Deus, nada. Quem? Pois é, nem eu. Entendeu? Porque eu sou filho, eu sei que eu tenho um pai, e um pai que sabe dar bons presentes aos seus filhos. Né? Mas o que a gente tem que ter na essência do coração é ansiar por essa presença. E essa presença, por ser um Deus galardoador, ela acrescenta tudo. Ela acrescenta tudo que nós precisamos, tudo. Então é por isso que nós temos que escolher a presença acima da posição. Você é líder? Glória a Deus, que bênção, você está servindo para o reino. É uma bênção isso. Glória a Deus. Você é um pastor? Glória a Deus, que bênção. Você é uma ferramenta de Deus nesse tempo. Glória a Deus por isso. Mas você não pode desejar essa posição mais do que a presença de Deus. É isso que faz com que muitas pessoas caiam. Elas querem muito mais a posição e os benefícios da posição do que propriamente a presença. Você entende o que eu estou dizendo? Então você tem que sair daqui hoje com essa profundidade no coração. Pouco importa a posição que você ocupa. E você pode, de repente, ocupar uma posição de liderança, você pode ocupar uma posição de destaque aqui na sociedade. Mas se você está lá é porque você serve um Deus que é bom. Quando você entende você tem essa gratidão no coração, você experimenta de bênçãos diferentes da parte do Pai. Porque você anseia muito mais a presença do que a posição que você ocupa. Porque hoje, o que é que a gente enxerga? Muitos querem trabalhar para Deus, mas pouco desejam estar com Deus. Muitas pessoas querem trabalhar para Deus, mas poucos querem estar com Deus. Vamos fazer uma caridade, vamos fazer um sopão, vamos levar a palavra ali para morador de rua, vamos lunar de pessoas que são usuários de droga para te levar a palavra, vamos abrir aqui um atendimento de jurídico, odontológico e médico do lado. Todos nós queremos prestar serviço. Todos nós queremos fazer caridade, sim ou não? Porque a caridade, quando a gente faz, a Bíblia ensina, é melhor dar do que receber, a gente entende isso em profundidade. E quando a gente ajuda alguém, a gente não fica mais leve, né? A gente não ajuda alguém e parece assim que você está pisando, você fala, caramba, que bênção, cara. E às vezes você quer contar, você não quer contar para aparecer em nome de Jesus, tá? Você não quer contar para parecer que você é bom, para contar que você deu algo para alguém. Não, você quer contar porque você está alegre. É como a Bíblia se reflete, você diz que é melhor dar do que receber, e você acabou de dar, e você é invadido pela presença de Deus, e você fica alegre, você quer compartilhar aquilo com alguém. Não é assim que funciona? Só que o que a gente enxerga aqui também? Que você ama esses momentos. Você ama esses momentos em que Deus vem até você e se apresenta para você. Sim ou não? Você ama passar por esses momentos em que quando você dá e que você ajuda nos pequeninos de Jesus, Ele se apresenta diante de você. Você ama esse momento. Mas muitas pessoas só amam esse momento. Tem pessoas que são muito caridosas de coração. Tem pessoas que gostam muito de ajudar. Mas não buscam a presença. O que justifica, de repente, alguém ter o coração muito liberto e ajudar tantas pessoas, mas não ter uma vida com Deus, uma vida devocional? Você entendeu? Ou seja, a sensação do dar é extraordinária, é sensacional. Se você nunca passou por isso, experimente. Você chegar e falar assim, não, cara, eu vou te abençoar, olha, tá aqui, ó, pá.
Não, eu vou te abençoar. Você vai abençoar alguém com conhecimento. Você vai abençoar alguém dando, sei lá, uma casa, um carro, sei lá, você escolhe. E você vai ver que você vai se sentir muito bem naquele momento que você estiver fazendo isso. Mas o que é que faz com que pessoas que têm esse tipo de coração, um coração desprendido, elas não tenham uma vida devocional? Você entendeu o que eu estou dizendo? Ou seja, não dá, não bate, não casa. Entendeu? Você só ser uma pessoa que gosta de abençoar, mas que você não tem uma vida com Deus, porque você não tem uma vida devocional. Você não orou durante a semana, você não buscou Deus, você não agradeceu o Senhor. Não, mas eu agradeci. Me contei como é que foi. Não, acordei ontem e quando acordei, eu levantei, não estava nem atrasado. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Amém. Eu lembrei da época que... Tu lembra, não vem fazer cara pra cá não, que tu lembra, tu ia atrás também. Quem tem 40 lembra. A gente colocava fichinha no telefone, né? Ficha. Tu lembra também, não é tão assim não. Não vem dizer que não lembra não. Botava fichinha no telefone e você tinha que falar, olha, deixa eu falar. Não pergunta nada, olha, tal. Plum, caiu a ficha, acabou. Né? Assim, não era? Fichinha, pac. E a gente quer ter esse relacionamento com o Senhor. O Senhor não fala nada, só me escuta. E tal. Caiu a ficha. Amém. Caiu a ficha. Vai embora. Aí se você for perguntado, você vai falar, não, o quê? Oro todo dia. Já conversou com alguém fala assim, eu oro todo dia. É mesmo quando... Não, antes de dormir. Aí imagina a oração antes de dormir. Já fez tudo, tomou banho, tal, comeu, vou cansar. Já apagou a luz e às vezes está até deitado. Aí fala assim, obrigado, meu pai. Ei, você, se você visse o rosto, tá assim. Muito obrigado. Amém. Caiu a ficha. Orou. Oração top. Eu confesso que eu tenho inveja de você. Se você acha que tem intimidade com Deus, e se realmente tiver, eu queria ter essa intimidade. Você buscar Deus em 4 segundos, Ele se apresentar para você. Entendeu? Você entendeu? A gente não pode ter essa vida de ficha telefônica, não vai dar certo. A gente não está experimentando da presença. Você não está nem deixando Deus falar. Para Deus falar, você tem que ter um tempo. Não terceirize essa responsabilidade. Não, mas o líder ora por mim, o pastor, a pastora e tal, a líder. Tá? Isso não vai adiantar. Isso não vai adiantar. Então que você busque cada vez mais a presença acima da posição que você ocupa hoje. Em nome de Jesus. Os filhos de Zadok, eles receberam algo especial. Pela fidelidade de receberam aproximação, intimidade e comunhão. Esse é o maior prêmio. Aproximação, intimidade e comunhão. Esse é o maior prêmio que Deus pode dar. Não são a sua fartura, não é uma mesa farta, não é a ausência de enfermidade dentro da sua casa. Pasmem, tem muitos saudáveis que morrem e vão para o inferno. Sabia disso? É novidade para vocês? Não? Pasmem, tem muitas pessoas que têm muito recurso financeiro que morrem e vai para o inferno. Você sabia disso? Não? Pasmem, tem muitos homens e mulheres que são fiéis a vida inteira uns com os outros, nunca traíram e tal, e vão para o inferno. Você sabia disso? São pessoas que não têm uma vida de intimidade com o Senhor. E aquele que tem vida de intimidade com Deus, Deus ministra. Porque Deus não vai se apresentar para quem não tem intimidade com Ele. Amém? Então, o maior privilégio que eles entenderam não era o cargo sacerdotal, mas era essa proximidade. E o maior prêmio da vida cristã não é o ministério, o púlpito ou o reconhecimento. É a presença de Deus. Quem valoriza a presença recebe direção, recebe força e recebe revelação. Direção, força e revelação. É por isso que muitos lares cristãos hoje sucumbem por falta da presença de Deus. Por que por falta de presença? Porque não coloca o Deus em primeiro lugar. E por conta disso não recebe a direção de Deus. Acaba tomando as direções do ímpeto da vida. As direções pelas pressões da vida. E quando isso acontece, você vai falir, você vai sucumbir. Por que você vai sucumbir? Vai levar sua casa inteira à falência. Por quê? Porque você está tomando decisões somente pelos desejos do seu coração, sem a presença de Deus. Por conta disso, você não tem uma direção de Deus, você não tem a revelação da palavra. Olha, você pode ler um texto desse e Deus falar contigo de uma forma totalmente diferente de tudo que vai ser pregado aqui hoje. Sabe por quê? Porque Deus se revela a cada um como quer.
Você já pegou uma palavra em que você leu e você teve um entendimento e você falou, meu Deus, obrigado. E você vai vivendo. Daqui a um tempo você vai ler a mesma palavra e você tem um entendimento diferente. Por quê? Porque Deus se revela para aqueles que o buscam. Ele vai se revelar para você, vai te mostrar as áreas que você precisa conserto, vai se mostrar as áreas que você tem sido uma bênção com Ele, e Ele vai te abençoar, porque Ele é um Deus galardoador. Mas desde que você busque e coloque em primeiro lugar a presença de Deus, aí você vai experimentar coisas diferentes. Terceiro ponto, a casa de Zadok servia diante de Deus, não diante de homens. Isso é interessante. Olha o que diz o verso 16. Eles entrarão no meu santuário e se encherão a minha mesa para me servirem. A motivação daqueles homens não era o aplauso humano. Eles serviam dentro do templo, ninguém via. Eles serviam no lugar onde ninguém via. Quantos e quantos homens e mulheres de Deus hoje servem em lugares que não têm aplausos, são cheios da presença do Senhor. Porque o grande problema também hoje, de uma parte da igreja, é que nós queremos servir e ser aplaudidos. Você vai trazer uma palavra, você vai trazer uma palavra na célula, você vai trazer uma palavra no culto, você vai orar, o que quer que seja. Se alguém termina, quando você termina, alguém olha para você e fala assim, meu irmão, olha que bênção, olha, você falou, nossa, você foi ferramenta de Deus, falou comigo. Que bênção que você disse. Aí você fala, é o aplauso. Aí isso engrandece seu ego. Aí você termina de falar, ninguém chegou com você. Ninguém falou nada. Mas nada. Aí você tem aquela curiosidade assim, você fala, o que tu achou da palavra aí, cara? Cara, por que você está perguntando isso? Você está preocupado com o quê? Você está preocupado com o quê? A ponto de você pregar uma palavra, chegar para alguém e perguntar assim, o que é que você achou? Você está preocupado com o quê? Com performance? Você entende o que eu estou perguntando? Todos entenderam o que eu estou perguntando? Pouco importa a sua performance. Pouco importa os aplausos. Quando a gente traz uma palavra dura, irmão, eu falo assim, nossa, eu ia ter meu coração na igreja, todo mundo sai chorando aqui, rastejando assim, meu Deus, me salva, pelo amor de Deus, eu preciso de ti. Aí eu falaria assim, poxa, que benção. Aí foi uma benção. Aí foi uma benção. Entendeu? Então não se preocupe com a performance. Se preocupe com buscar Deus. Ele vai usar você para entregar revelações, para entregar palavras, para dar direções, principalmente para você primeiro e depois para as outras pessoas. Geralmente é assim que funciona. A métrica do Senhor geralmente é assim. Geralmente é assim. Porque eu conheci uns irmãos que era assim, ele lia uma palavra, que palavra dura. Isso é pro fulano, meu irmão. Era pro fulano. Palavra dura dessa, não, é para ele. Vou falar para ele. E chegava e falava. Meu irmão, estava lendo uma palavra ontem, lembrei de ti. Olha o que a palavra diz aí. E é incrível, vocês vão pensar que é piada, mas é verdade. Era um pro outro e o outro pro um. O outro, quando lia também uma palavra, meu Deus, que rapaz, sabia que era para ele, aquela palavra que ele me deu, mas é para ele. Eu falando de falar, olha, o Senhor me deu uma palavra para ti. Aí eu fico perguntando, meu Deus, em que momento que esses abençoados são ministrados pelo Senhor? Nenhum. Quando na verdade você olha uma palavra dura, você se revisita e fala, Senhor, é comigo, Senhor, fala comigo. Eu preciso me acertar de quê? O que é que eu tenho que ajeitar na minha vida? Me ajuda. Isso ocorre nesse momento. E você vai ver coisas diferentes com o Senhor. Quando você serve para agradar pessoas, você fica frustrado. Entendeu? Quantos e quantos se desviam da igreja? Porque não sei quem me magoou. Vou contar uma história para vocês. Antes da pandemia um pouco. Um dia a igreja que a gente congregava, ela tinha que construir o templo, né? E o meu pastor desafiava, e teve vários desafios. Por exemplo, adote um pilar, né? Tinha o valor do pilar lá, então se você tivesse condições, você ofertava o pilar, né? Ou seja um tijolinho, negócio desse, eu não lembro direito na época. Só que chegou um tempo que a gente viu que não estava tendo a velocidade esperada. Então o que a gente fez como célula? Alguns irmãos estavam lá, né? O Leia, a Jaque, acho que aqui, o Alain e a Aline. O Adriano e o Lucildo, acho que também. Já era dessa época da célula? A gente fez o churrasco da picanha, não sei o quê. Não? Mas converteu um dia desse também, né? Acho que é por isso. Mas a gente se movimentou e vamos fazer um churrasco. Acho que dá um pratinho feito, tudinho.
Só que a gente não queria só fazer churrasco, a gente queria, falar assim, abençoar realmente. E parece loucura, eu falei assim, não, vamos fazer picanha. Uma picanha, vai ser picanha. Se a gente vai servir o melhor. Se a gente conseguir uma, a gente reparte um monte de pedacinho, dá-lhe farofa e arroz e serve. Aí vai mais barato. E a gente falou sobre isso e falamos, não sei o que, um outro irmão do Marcelo, que era o Bruno Evani, souberam, não, bora levar pra todo mundo, bora levar, mas resumindo, daqui a pouco, picanha. Na igreja tinha uma mesa grande, eu acho que talvez daqui pra Lisiane, assim, mais ou menos. Grande mesmo. E quando chegou um dia antes, falou, não, quem tiver a picanha, bora deixar lá na igreja. Aí tinha uns cachorros na igreja, eu falei, não, então a gente vai dormir lá pro cachorro não comer. Então um dia antes os irmãos foram ofertar a picanha. Irmãos, uma mesa, era comprida a mesa e larga. A mesa encheu de picanha, mas encheu assim, o pessoal trouxe mais muita. Só que eu olhei os cortes, eu conheço um pouquinho de carne, eu comecei a ver que é o seguinte, muitos supermercados vendem picanha, aquela parte do colchão duro, com picanha. E quando eu olhei assim, eu falei, meu irmão, bora fazer um fogo aqui, à noite. Eu e os varões lá. Tu tava nessa, Léo? Do fogo à noite? Tu tava, né? O Alan, cadê? Tu tava no fogo à noite? Tu lembra que a gente cortou a carne quando a gente mordeu? Meu Deus, dura, meu irmão, dura. Eu falei, cara, meu Deus, Senhor, e agora como é que a gente vai fazer? Aí começou as estratégias cristãs, né? Paciente. Não, o abacaxi, se colocar o leite do mamão, ou não sei o que, e à noite. Eu falei, mas onde é que a gente vai arrumar isso, cara? Não sei o que. Eu falei, não, tem uma amaciante Maggi. Vamos comprar uma amaciante Maggi, comprar uma amaciante. Pra jogar uma amaciante na picanha, pra picanha ficar mais macia lá, que não tava legal. Meu irmão, pra resumir, o amaciante, ele era tipo a oração, essa oração dos 5 segundos da ficha que eu falei. Lembra, não era? Colocava o amaciante e jogava. Meu irmão, foi milagre de Deus, porque não dava tempo, não era? A gente colocava o amaciante, jogava, meu irmão, saía a picanha, ficou uma benção, cara, uma benção. Foi a mão do Senhor, meu irmão. A mão do Senhor. Porque o amaciante não entende carne, né? Tem que jogar e tem que deixar no negócio de 1 hora lá, né? A gente jogava no fogo. Mas foi uma benção. E no outro dia, pasmem, mas existiam irmãos na igreja que nunca tinham comido. Escutava depois do testemunho, nunca comi picanha, hoje foi picanha. Aí a gente começou, acho que era R$10 o prato, não lembro, R$10. Daqui a pouco era 5, daqui a pouco começamos a dar arroz com farofa, daqui a pouco começamos a dar tudo. Todos que tiveram de comer, louvado seja o Senhor por isso. Por que a gente estava fazendo esse evento? A construção da igreja. Quando você busca a essência, Deus se apresenta. Para a construção do que a gente queria avaliar, lembra quanto era o valor na época? Lembra não, né? Era 8, 7 mil, era o telhado. Faltava 900, eu não lembro, eu tinha que ter o valor, 900 e pouquinho, 917, alguma coisa, 915, alguma coisa assim que faltou. Eu tinha prestado conta no dia anterior com o meu pastor, levei lá todo o dinheiro, prestamos conta dos bilhetes vendidos. Aí, enfim, prestamos conta e tal. E quando chegou no dia seguinte, faltou 900 e pouco. A gente vai dar um jeito. A gente já tinha feito um cachorro quente antes, né? Tinha feito um cachorro quente para vender, para ajudar também. E faltou por 900 e pouco reais. Fui dormir. Quando foi no dia seguinte, eu acordei e no evento da igreja eu colocava numa pochete. Eu tirei o dinheiro da pochete lá para prestar conta. Acordei no dia seguinte e me deu um negócio de... A pochete estava largada assim. Eu fui pegar a pochete, quando olhei a pochete pesada. Quando olhei, 915 reais dentro da pochete. Nota de 100, era mais de 20, assim. Ou seja, Deus fez um milagre. Se eu tivesse mandado alguém, não. Eu tinha esvaziado a pochete no dia anterior e prestado conta. Os 900 e tal reais, que eu não lembro quanto é que era, estava lá dentro. Isso aqui é um exemplo para você entender. E quando você busca Deus com sinceridade, e você faz as coisas com sinceridade no coração, Deus se apresenta. Entendeu? Mas os reais bateram certinho do valor que era o telhado lá para colocar o negócio do telhado. E não acaba aí. Por que eu falo sobre aplauso de homens? Beleza, no dia seguinte fui lá com meu pastor é uma benção. Cheguei lá com ele, meu pastor, milagre, se ouviu, cara, que benção. Cara, 900 e pouco, quanto certinho, pastor, que benção. Eu falei, não, que benção, louvado seja Deus. Mas deixa eu te falar, da próxima vez quando você tiver um plano, compartilhante com a igreja, antes de você tomar as decisões sozinho. Se você tivesse feito tal coisa, eu acho que a gente ia conseguir mais recursos. Se você tivesse, por exemplo, deram a ideia de fazer na chapa ao invés de picanha, eu acho que a gente tinha levantado um valor maior e dado para tal coisa. Não sei se aquele balde de água gelada, né? Você tá falando do milagre e balde de água gelada em cima de você. E aí, como é que fica? E aí, como é que ele se comporta nesse momento? Nossa,
ele não reconhecer meu esforço, estou revoltado. Vou sair da igreja. Sim ou não? Sim ou não, tio de Jesus? Instável emocional. Qualquer coisa você se desvia. Você está esperando, sabe o que? Reconhecimento de pessoas. Você está aqui por relacionamento com pessoas, ao invés de estar aqui por relacionamento com Cristo. Foi a igreja que nós congregamos até vir para cá, meu irmão. Nunca nos desviamos daquele lugar. Permanecemos firmes e agradecemos. Obrigado, meu Sim, senhor. Sim, senhor. Foi duro ouvir. Entendeu? Mas ele me deu um ensinamento enorme. Meus olhos não podiam estar nele. Entendeu? Meus olhos tinham que estar em Cristo. Esse homem foi uma bênção na minha vida, me ensinou tanto. Uma bênção. Pastor Julinho Amões, uma bênção na minha vida. Uma bênção. Você entendeu? Então, quando você está mergulhado na essência de Cristo, entendeu? Você não está com os olhos nas pessoas, porque as pessoas decepcionam. Decepcionam, né? As pessoas decepcionam a gente, cara. Eu decepciono vocês, a gente decepciona uns aos outros. A gente tem que entender que se nós estamos aqui é por conta de Cristo. É por conta da presença de Deus. É porque nós buscamos a presença e essa presença se apresenta para a gente e nos abençoa. É por isso que nós estamos aqui. Porque Deus é bom. Em nome de Jesus. Então, quando a gente serve para agradar a Deus, nós permanecemos constantes. A Casa de Zagog ensina a trocar a aprovação humana pela aprovação divina. Essa é a substituição que nós temos que fazer no relacionamento com Deus. Substituir a aprovação humana pela aprovação divina. Quais são os seus critérios que você olha para saber se alguém tem Deus? Uma pergunta simples para você que veio agora, eu creio que é do Senhor. Quais são os critérios que você utiliza para saber se uma pessoa tem ou não tem Deus? Qual é o critério? Você olha de repente e fala assim, não, anda bem vestido, anda perfumado, né? Tem um carro, uma casa bacana, tem Deus, porque é próspero. É isso? Sério? Deixa eu dar uma notícia para você. Se você vê hoje um homem passando na rua, se fosse nesse tempo, um homem chamado Saulo de Tarso, sabe quem é, né? O apóstolo Paulo. Ele não andava bem vestido, não. Você que ele andava nas pompas, que tinha o carro, a casa, não tinha. Morreu liso, pobre, né? E decapitado. Ô, testemunho top. Quem quer ter o testemunho de Paulo? Levanta a mão aí. Mas será que Paulo andava com Deus? Será que a gente consegue olhar para a vida de Paulo e falar assim, cara, Paulo tinha Deus? Será? Por que ele tinha o Senhor? Porque ele ansiava a presença muito mais do que a vida dele. Ele chegou a falar a seguinte frase que eternizou por inspiração divina. Morrer para mim, morrer é lucro. E viver? Viver é Cristo. Ele entendeu a presença. Ele entendeu a presença. Assim como a descendência de Zadok entendeu a necessidade da presença, Paulo também entendeu a presença de Deus. Morrer para mim, morrer é lucro. Viver? Viver é Cristo. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Entendeu? Então a gente tem que se desapegar da necessidade de aprovação humana. Nós temos que viver em prol da presença divina do Altíssimo. É isso que vai fazer com que a gente tenha uma vida diferente. Quarto ponto, penúltimo ponto já, a casa de Zadok foi recompensada pela fidelidade. Olha, enquanto os outros levitas perderam o privilégio da presença de Deus, a casa de Zadok foi a única que foi selecionada para estar próximo do divino. Entendeu? Uma geração inteira se corrompeu, mas existia um remanescente fiel, a casa de Zadok. Levitas da casa de Zadok permaneceram fiéis. Você entendeu? Então, é isso que nós temos que ter, que de repente a sociedade inteira pode se corromper. De repente você vive no meio de pessoas inteiras que são corrompidas, mas você não pode. Entendeu? Por quê? Porque você carrega a presença, porque você se importa muito mais do que a presença, do que com as amizades. Muito mais com a presença do que a aprovação dos outros. Porque às vezes a gente já se comporta, né? Muito incomodado com o que os outros pensam. Não é assim? Muito incomodado com o que os outros pensam. Essa semana eu fui abordado, até coloco aqui, eu sei que tem gente do trabalho que está vendo a pregação e eu não me importo. Eu fui abordado por um homem lá no meu trabalho e disse assim, olha, dia 24 ou 26, dia do São João. Ô, glória. Só a isca. A iscazinha vem, você entendeu? Só a iscazinha, ô, glória. Tu não vai oferecer mingau, esse negócio, por favor mesmo. Enfim, é o currículo, né? A gente joga e vem só... Brincadeira mesmo, eu sei que isso é uma benção. Mas tem um dia lá e sempre na agência tem um negócio lá que eles fazem uma confraternização em mingau, não sei o que e tal, e vieram perguntar pra mim, né? Eu sou gestor de uma unidade, então tem todo o aspecto das pessoas e tal que a gente tem que levar.
Não, a gente está querendo no dia tal, que sempre a gente faz. Cara, pode fazer. Mas aí Mas assim, ó, a fulana lá, ela fala sempre que não pode, que não sei o que, se revolta contra, não sei o que. Eu falei, não, cara, cada um fica com a... Vocês têm a decisão de vocês, eu tenho a minha. Eu só não vou participar. Entendeu? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu só não vou participar. Não, porque a gente vem de quadrita. Pois é, meu irmão. Aí eu não curto, entendeu? Não, sim, não, eu te respeito. Pois é. Também respeito vocês, cara. Beleza? Fechou? Não fechou? Beleza. Falou. Tchau. Entendeu? Eu não vou fazer algo que eu não quero para agradar os outros. Eu não vou fazer algo que eu não quero. Não me agrada. Acho conveniente. Não me agrada. Entendeu? Mas por conta disso agora eu vou fazer uma rebelião dentro da empresa que eu trabalho porque não pode. Cada um toma suas decisões. Cada um é responsável por suas decisões. Mas eu não vou fazer. Entendeu? Então eu não posso ser um homem, como é que diz, instável e cedendo para um lado e para o outro por conta das expressões que a sociedade impõe em nós. Porque a gente, como igreja, a gente não pode passar por isso. Nós permanecemos firmes, entendendo o que é pecado, pregando contra o pecado, mas respeitando as pessoas que estão no pecado, porque são decisões delas. A gente não tem aqui nenhum tipo de campanha evangelística e falar quem está com Satanás. Aí vai todo mundo sair daqui e falar, tu está no pecado, tu está no irmão, tá indo pro inferno e vai. Não existe. Não é essa possibilidade. O que dá é nós sairmos daqui cheios da presença de Deus, refletir a imagem de Cristo nas nossas atitudes, nas nossas ações. Que as pessoas vejam que a nossa casa é uma bênção e que por meio disso elas queiram servir ao Deus que nós servimos. Isso faz diferença. Amém? A casa de Zadok, ela foi recompensada por essa fidelidade. Talvez ninguém veja o seu esforço, a sua oração, a sua perseverança, mas Deus vê. Eu contei aqui o testemunho uma vez, né, que a Carla, uma época, quando se converteu, ela falava para mim, não, mas eu não te vejo orando, e não sei o que e tal. Eu orava lá num horário diferente, né? Eu falei, meu irmão, agora essa mulher vai me ver orando para ver se ela se cala de parar de me acusar desse negócio. Aí quando eu via que ela chegava, eu corria, pegava a Bíblia e... Cara, o que é que isso adianta? A gente está buscando a presença humana, a gente está buscando a aprovação humana, se afastando do Senhor. É claro, foi maturidade na época. Depois veio a maturidade, ela passou acho que pelo menos uns 2 anos quase sem me ver orando, porque geralmente era à noite ou de madrugadinha, entendeu? E ela não via, né? Eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Entendeu? Mas é o quanto que a gente às vezes se importa, o quanto que a gente cede à pressão, só para mostrar, né? E a gente faz a cara de crente, não faz? Não. E varões, eu falo com os homens assim porque eu não sei se você teria coragem. Alguém já passou por isso aqui, sinceramente? Eu pegar a Bíblia, alguma coisa, orar só pra mulher ver? Sinceramente. Já, né? Glória a Deus, tem um corajoso. 2, 3, 2, glória a Deus. 2 tem. Não? Nunca, né? Não, tá. Mas pros outros, sim. Ah, tá, entendi. 3, temos 3. Temos 3. É só o... Mas o que eu falo pra você, assim, é o quanto que... Isso sabe o que é? A nossa imaturidade. O quanto que a gente cede, sabe? Só para mostrar, poxa, Deus está vendo. A real intenção do seu coração, Deus está vendo. Sabe o que adianta? Nada. Nada. Você tem buscado o Senhor, ninguém está vendo, pouco importa, continue no secreto. Porque você vai ser o que vai ser transformado. E uma vez você transformado e cheio da presença de Deus, você vai transbordar da presença. Você vai exalar o doce perfume de Cristo. Entendeu? Aí quando você exala isso, as pessoas ao seu redor são atraídas por essa presença que você carrega. Aí você vai viver bênção, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com você um princípio espiritual. A recompensa da fidelidade não é apenas aquilo que Deus dá. A maior recompensa é o próprio Deus. É como eu disse, quem busca Deus aqui, querendo algo, todos nós, somos filhos. A gente sabe que nós temos um Pai, nós pedimos. Só que isso não pode ser a única motivação, entendeu? E nem deve ser a motivação mais importante. A motivação mais importante deve ser: Senhor, eu quero estar contigo. Senhor, me aceita, Senhor. Recebe hoje. Senhor, eu quero que o Senhor se revele para mim. Sei lá, tem uns que, como eu,
nas orações emocionadas, Senhor, eu quero tocar em Ti, né? Estica o braço para ver se vai. Aí toca na parede, aí vê a parede. Oh, meu Deus do céu, não foi dessa vez, você entendeu? Quer andar sobre as águas, né? Tudo isso já passei por esse negócio. Mas é para que você entenda que você não pode deixar de buscar de uma forma sincera, e que procure em primeiro lugar a presença de Deus. E a igreja é chamada para ser uma geração de Zadok. Esse é o último ponto. A igreja hoje ela é chamada para ser uma geração de Zadok. Deus continua procurando pessoas que guardam a santidade, andam em santidade, permaneçam fiéis à palavra. Para você permanecer fiel à palavra, primeiro você tem que conhecê-la. Por isso a necessidade de ler as Escrituras. Pessoas que amem a sua presença. Pessoas que sirvam com pureza de coração. E não se contaminem com os valores desse mundo. Olha, essa última é mais difícil. Não se contamine com os valores desse mundo. A igreja tem um valor. A igreja tem um valor. A igreja tem valor para Cristo e a igreja tem um valor. O valor chama-se a presença. O valor chama-se o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. O valor da igreja chama-se eu cumpro os mandamentos de Cristo. Porque ele fala, quem me ama, cumpre os meus mandamentos. Então eu sou um signatário da nova aliança. Entendeu? Eu entendi a nova aliança. Eu entendi o sacrifício vicário de Jesus. Por isso eu sou grato. Esses são os valores da igreja. E uma geração que não vive de aparência, mas de intimidade. Uma geração que prefere o altar de Deus, a presença, do que o palco. Uma geração que escolhe a fidelidade em vez da popularidade. Ou coisa complicada nesses tempos é você ser impopular, né? Ou coisa difícil nos tempos de hoje é você viver a impopularidade. Enquanto muitos vivem atrás de aceitação dos grupos, das tribos, entendeu? Nós vivemos por um único motivo de aceitação, a aceitação do Pai. Amém? Convido a ficar de pé. Pode ficar de pé. A gente, quando lê uma palavra como essa, a gente fala sobre não se contaminar, a gente fala sobre fidelidade. E às vezes a gente não tem noção da profundidade do que isso representava naquele tempo, entendeu? Naquele tempo você tomar decisões muitas vezes te levava à morte. Hoje a gente toma decisões, você que acredita na eternidade, você pode sim estar se sentenciando à morte, entendeu? A morte espiritual, a morte eterna. Mas muitas vezes acaba que pessoas andam sem noção nenhuma do que isso significa. Mas naquele tempo, quando se tomavam determinadas decisões, você poderia morrer. Essa linhagem de Zadok era uma linhagem que escolheu, e foi uma escolha, escolheu permanecer fiel. Enquanto muitos ao seu redor tomavam outras decisões, e muitas vezes acabavam prosperando financeiramente, né? Não queria nem usar essa palavra prosperando, mas assim, recebendo financeiramente mais do que essa família. Muitas vezes sendo mais aceito nas rodas da sociedade, colocados em lugar de evidência do que propriamente essa família. Você entendeu? E naquela época, os sacerdotes eles viviam, eles não tinham rebanhos, eles não tinham terras, então eles viviam pelas doações. Então muitos das tribos, quando Israel se corrompia, muitos se corrompiam juntos, porque as pessoas deixavam de ofertar. Então a quantidade de alimento dentro das famílias ela despencava drasticamente. Então quando a gente olha e fala assim, poxa, mas por que eles permaneceram fiel? Não é permanecer fiel para dizer assim, eu prefiro Deus e está aqui. Não, não. É porque quando as pessoas olhavam ao redor, elas viam que as coisas estavam vivendo tempos difíceis. E muitos se desviaram por conta das oportunidades e das ocasiões. Mas eles encontraram sustento em Deus, eles conheceram permanecer fiéis. Então o recado que fica dessa geração inteira que surge a partir de um homem chamado Zadok é exatamente essa. Que não importa se você vai ser impopular, não importa se de repente teu negócio não vai bem porque você não está cedendo o que a sociedade vem, não importa se de repente a tua carreira não está prosperando porque você não está fazendo o que todo mundo faz, não importa. O que importa é se você permanece na presença, se você agrada a Deus. E no tempo certo, assim como Deus exaltou aqui a descendência de Zadok, Deus vai exaltar você.
Deus vai te colocar num lugar diferente porque Ele sabe que pode contar contigo. Um sacerdócio naquele tempo significa dizer um homem que ele servia a Deus lá no lugar secreto e que era respeitado pelo Deus que estivesse, pelo rei que estivesse posicionado segundo o Senhor. Então, da descendência de Zadok, gerações, a probabilidade a Bíblia não deixa de uma forma muito clara, mas gerações viveram tendo uma fidelidade no secreto e somente a geração futura foi exaltada quando Deus se manifestou por meio de Ezequiel. Você entendeu o tempo que passou? Gerações. Eu não estou falando assim não, porque tinha um cara... Gerações não viveram a exaltação divina, mas permaneceram fiéis no secreto. Então pode ser que você seja a geração que vai ser chamada por Deus para permanecer no secreto. Não espere os aplausos. Não espere o reconhecimento. Não espere que alguém vai exaltar você. Mas de repente, a presença será reconhecida não em você, mas na vida do seu filho, na vida do seu neto, na vida do seu bisneto. Ele sim será reconhecido, mas vai falar assim: esse menino aqui, ó, ele é neto do Wanderson, meu irmão, um homem de Deus, cara, que foi fiel com o Senhor, meu irmão. Eu lembro dele, cara. Nossa, aquele menino foi fiel com o Senhor. Entendeu? É neto do Anderson. Rapaz, tu acredita? Ele foi o homem que se levantou primeiro da sua geração. É neto do Fabiano. Rapaz, tu lembra do Vitor, rapaz? Pai desse menino aí, cara. Pô, o Vitor foi uma bênção. É neto do Enzio. O Jorge lá, rapaz, Jorginho, cara, cresceu debaixo de bênção. A Isabela. Você entende o que eu estou dizendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, não espere os aplausos hoje. Não espere o reconhecimento das pessoas hoje. É neto do Eduardo. É neto do Leonel. É neto do Alan. É neto do Wellington. É bisneto de não sei quem. Você entendeu? Então não espere o aplauso das pessoas. Não espere com que as pessoas adentrem na sua casa e falem assim: nossa, cara, meu Deus, aqui eu estou sentindo, olha porque Deus. Não espere isso. Pelo contrário, sirva com excelência. Sirva sempre as pessoas com o melhor que você tem. Mas busque o Senhor em primeiro lugar. Faça do Senhor a prioridade. Faça do Senhor a busca no mais íntimo da sua essência. Porque a fidelidade, a régua da fidelidade não está no que as pessoas veem. A régua da fidelidade está nos olhos de Cristo. Ele que nos sonda. Ele que sabe. Você pode tentar esconder o que você quiser de qualquer pessoa. Você pode esconder até de Satanás. Pode. Pode porque ele não sonda o teu coração. Mas não há nada que esteja oculto aos olhos do Senhor. Nada. Então, te convido a fechar os olhos. Pode fechar seus olhos.